E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é o evangelista Danilo Zang, e nós estamos aqui mais uma vez com o propósito de esclarecermos, à luz da Bíblia, alguns assuntos que para muitos são polêmicos e talvez até de difícil interpretação. O nosso assunto de hoje, nós estaremos discorrendo sobre o que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Nós estaremos falando sobre a besta que surgiu do mar. Quem é ela? O que é uma besta? O surgimento dela tem ligação aos conflitos que estão acontecendo atualmente em Israel? Quem resiste à besta? Este e outros tópicos nós estaremos abordando hoje no nosso comentário. Mas antes, eu quero lembrar a você, talvez você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, também ative o sininho das notificações, para que quando for lançado um novo vídeo, você possa ser notificado de primeira mão. Também compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas, familiares, amigos, irmãos na fé, para que mais pessoas cheguem ao conhecimento da palavra que nós estamos chegando. Também não esqueça de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Aliás, neste momento em que estamos falando, você já pode aproveitar a oportunidade, ir até ali o canto da sua tela e ativar o like, o seu joinha. Muito bem, então vamos ao nosso vídeo de hoje. A besta que sobe do mar. Se nós observarmos, a expressão mar nas Escrituras representa nações e também representa os seus governos. Dentre vários exemplos, podemos citar uma passagem lá do profeta Isaías, onde o rumor dos povos é comparado ao rumor do mar e também a agitação das nações ao movimento das águas. Observe só o que está escrito lá em Isaías 17, verso 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. A besta, a qual nós acabamos de ler, que emerge do mar, ela vem a significar o último governo mundial da história sob o governo e sob a direção do Anticristo. Tal governo será formado por 10 reinos e chegará um determinado momento em que o próprio Anticristo será ferido de morte e será vivificado pelo poder de Satanás, conforme o que nós lemos
em Apocalipse 13, no versículo de número 3. Este último império, que será formado pelo Anticristo, se formará com 10 reinos ou nações. Esta será a divisão principal de poder na nova ordem mundial, que se aproxima e infelizmente virá para dominar. Preste atenção a um detalhe: o livro de Apocalipse faz menção do que nós acabamos de falar, conforme registro no capítulo 17, versículo 12. Observe: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta, ou o anticristo. Mas, afinal de contas, quem é a besta que sobe do mar? Apocalipse 13, versículo 1, que nós lemos anteriormente, vamos reler novamente, diz assim: e eu estava, aqui é João que está falando, e eu estava sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. É interessante nós entender o que vem a significar a expressão besta. O que é uma besta? Uma besta nada mais é do que um animal irracional, um animal feroz, em suma, um monstro. Isto é uma besta. Aqui está se referindo à personalidade do anticristo, um homem que exercerá sua autoridade, exercerá o seu poderio, vindos diretamente do próprio Satanás. Um período de 7 anos será o seu governo, sendo que nos primeiros 3 anos e meio, ele conseguirá enganar as pessoas, construindo um governo de coalizão, um governo de assistencialismo, em suma, por que não usar a expressão, a política da boa vizinhança? Porém, precisamos estar atento a este detalhe: nos últimos 3 anos e meio, se revelará um bárbaro, um ditador tirano e muito cruel. Observe só o que Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. Preste atenção. A esse cuja vinda é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A besta subiu do mar. Mar, ou águas, significa povos, multidões, nações e línguas. Observe o que está escrito em Apocalipse 17, 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, um homem, um político eleito pelo próprio povo, escolhido pela própria humanidade. Nas profecias, o anticristo, ele é representado como sendo a ponta pequena, conforme registro do profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículos 21 e 25. Também ele é chamado de o príncipe que há de vir, que também está em Daniel, capítulo 9, versículos 26 e 27. No Novo Testamento, ele é o homem do pecado, ou o filho da perdição, conforme registro em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4. E no livro de Apocalipse, ele é o primeiro cavaleiro montando um cavalo branco, conforme Apocalipse 6, versículo 2, e também ele é conhecido como o que nós estamos falando neste comentário, a besta que surgiu do mar, que está em Apocalipse 13, versículo 1. Precisamos observar um detalhe muito importante. O segundo cavaleiro montando um cavalo branco é o Senhor Jesus, conforme está registrado lá no capítulo 19 de Apocalipse, versículos 11 a 16. Enquanto a igreja, que possui o Espírito Santo, estiver na terra, evangelizando, orando, batizando, expulsando demônios, o anticristo não pode manifestar-se. Mas, preste atenção, a partir do momento em que o Senhor arrebatar a igreja, será liberado o mundo para o iníquo exercer o seu governo.
Preste atenção nas palavras de Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 a 8. E agora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que, agora, resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Mas quem é que agora o resiste? O Espírito Santo. Mas quando ele será tirado? Quando do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo será tirado com a igreja. E em que vinda o anticristo será aniquilado? Em que vinda do Senhor que o anticristo será aniquilado? Será na vinda de Cristo, chamado revelação, aonde nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Observe. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vinda esta, que se dará 7 anos após o arrebatamento da igreja, e no final da grande tribulação, para logo após ser então implantado o reino milenial. O anticristo, ele presidirá os países mais poderosos do mundo. A princípio, ele vai assinar um tratado de paz. Ele vai até ajudar Israel a construir o seu terceiro templo, mas quebrará o acordo. Observe a profecia de Daniel 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo, ele se assentará no lugar santo, no templo dos judeus, e exigirá a adoração a ele. Observe as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Observe também a profecia de Daniel 7 e 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Precisamos compreender que estes tempos e metade de um tempo são os últimos 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação. Estas assolações serão tão severas que Jesus ele se referiu a elas como sendo um tempo de grande desolação. O tempo da igreja, da salvação pela graça, está se esgotando. Até o arrebatamento. Prepare-se, Jesus está vindo arrebatar a sua igreja. Então nós concluímos que tudo o que está acontecendo a nível de mundo e os conflitos em Israel nada mais são do que prenúncios do que ainda está por vir. Se você nos acompanhou até aqui, eu quero fazer um convite a você. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações para ser notificado quando cada novo vídeo ser lançado. Compartilhe este vídeo com mais pessoas, aquelas pessoas que você ama, aquela pessoa que você gosta, amigos, familiares, irmãos na fé. E também deixe o seu like, que é muito importante para nós. Fique com Deus.